A parábola do semeador que saiu a semear destrói a heresia de que não podemos pregar hoje em dia, inventada por causa da interpretação equivocada daquele versículo que fala que tem um tempo em uma região que ninguém vai dizer para o outro conhecer o Senhor, porque todos conhecerão. Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8:10-11. Se esse versículo fosse para o nosso tempo, todos conheceriam e não haveria uma facção religiosa ou discussão. Isso acontecerá no milênio em Israel, mas ainda assim no mundo muitos não conhecerão ao Senhor Jesus Cristo, porque é coisa deste mundo. Mas se alguém perceber que o autor está se referindo ao nosso tempo e não concordar, esta profecia se cumpre também no nosso tempo, mas no Israel espiritual por todo o mundo. Ou seja, quem é cidadão do céu e verdadeiro irmão vai concordar com a verdade eterna como um só homem. Ou seja, se alguém hoje é cidadão do céu, eu não preciso explicar nada para ele, porque ele vai concordar comigo. Nós não vamos discutir a palavra porque ele vai ser um comigo em concordância com tudo. Agora vamos para a interpretação do semeador. O semeador que saiu a semear é Cristo que veio do céu para semear ele próprio, a palavra eterna. É também aquele que sai todos os dias e em todos os lugares para pregar Jesus em espírito e em verdade, ou seja, sem materialismo ou sem mentira para o tal. O solo em que cai a semente da palavra é a mentalidade racional de cada um. O solo à beira do caminho em que logo vêm as aves e comem as sementes é a mentalidade do religioso que não entende a palavra e vêm os falsos profetas, ateus, pastores e materialistas, e comem a possibilidade de entender e os seus bens materiais. O solo pedregoso onde a terra era superficial, e o sol queimou a semente por não ter raiz. E a inteligência daquele que entende a palavra no momento da evangelização e fica maravilhado, mas ao se dar conta na prática que o reino de Cristo não é material, e que vai ter aflições por passar essa ideia aos outros, se escandaliza, porque a sua raiz, anseio, é terrena e não eterna. O solo espinhoso que sufoca a semente é a mentalidade daqueles que dão mais valor às coisas desse mundo, e deixam a vida eterna para depois da morte, o que seria tarde demais. Às vezes no momento crucial da evangelização a pessoa pede desculpas e diz que tem que ir resolver um problema, e larga a conversa, como Marta que estava ansiosa e fadigada por muitas coisas, mas Maria foi elogiada por ouvir aos pés de Jesus. A terra boa é aquele que entende a palavra e sai pregando nas ruas todos os dias e lugares sem instituições e dinheiro de arrecadação. A semente lançada numa terra boa gera uma árvore que dá frutos, e consequentes sementes que geram outras árvores que dão frutos, e assim vai sucessivamente. A semente é a palavra Cristo, a terra boa é o entendimento correto do homem e anjo, a árvore que dá frutos é o pregador que sai pelas ruas evangelizando. Quem é uma árvore foi produzido de uma árvore e vai produzir outras árvores, as quais nascem da união entre a palavra Cristo e o racional humano. Os frutos são as interpretações corretas da palavra de Cristo, além das pessoas entendidas conquistadas por esse ensino nas ruas, praças, ponto de ônibus e filas. Mateus 13:18-23, Marcos 4:13-20 e Lucas 8:11-15. A salvação é individual, assim como a evangelização é individual também. Não precisa ir em grupos. Geralmente quem vai em grupos são demônios e legiões. A palavra em Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir, e como crerão se não há quem pregue? Na lei de rituais o sacerdote aspergia sangue nas coisas para santificar, e quem prega para as mentes nas ruas santifica porque o sangue é a palavra. Por isso a proibição de comer sangue, porque representa alimentar o mundo material por meio da palavra, arrecadando e fazendo construções pela influência da palavra de Cristo, como se ela fosse a serpente para saciar a sua fome de pó, de matéria, usando a arma do bem para o mal em profanação. Os rituais eram também uma maneira de ordenar as coisas para um tempo futuro depois da ressurreição de Cristo, nosso tempo da graça, porque Deus fala de coisas que não são como se já fossem. A promessa é de quem crer não será confundido, e crer é entender todos os rituais e alegorias para ter a prova de tudo, assim como os egípcios não suportavam as práticas de Israel e vice-versa. Êxodo 8:26.
Assim os que não têm o Espírito de Deus não suportam ouvir essas interpretações porque no fundo eles querem defender o que amam e idolatram. E por mais que inventem controvérsias, os que amam a Deus não ficarão confundidos porque tudo aponta para uma coisa só: pregar corretos sem arrecadação, o que é adorar em espírito, sem matéria, e em verdade, prova de tudo pelo ensino correto, sem mentira para arrecadar o material. Como pregar correto já é sem arrecadação, então tudo se resume em pregar correto, interpretar correto, que é espírito e verdade. Para que fazer templo se já temos casas, ruas, trabalhos, praças para evangelizar, além de podermos aceitar um lugar emprestado? Mas o soldado de Cristo não se embaraça com o materialismo desta vida para grupos de fofocas, ostentação, disputas, invejas e humilhações, porque quem avisa que o inimigo vem não vai ter tempo de construir uma estátua de sal, como quando os anjos avisaram a Ló da subversão de Sodoma e Gomorra, judaísmo e cristianismo, pois quem põe a mão no arado, pregação da palavra, e olha para trás, mundo material, não é digno do trabalho eterno. Fica com Cristo e concorda com a opinião dele, não a sua, no bom combate do debate da palavra, pois quem está com a vida eterna prega constantemente até que esse mundo passe. Obrigado.